Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar um pouquinho do que a gente vem trabalhando lá na Secretaria de Meio Ambiente, que a gente trabalhou nos últimos anos relacionado a áreas protegidas. O nosso principal instrumento que a gente delineou ali para pensar em unidade de conservação foi o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, certo? E eu vou explicar um pouquinho como que a gente construiu esse plano e quais que foram as ações que a gente identificou, ok? Então, eu vou falar mais ou menos o objetivo aí do que a gente fez, como a gente fez o diagnóstico e quais que foram as ações delineadas aí, programas para o nosso prognóstico. Okay? Então, objetivo simples, queremos contribuir para a conservação e recuperação da Mata Atlântica, certo? Essa é a ideia principal. No diagnóstico, o que a gente fez? A gente trabalhou em duas frentes. A gente trabalhou com um diagnóstico socioambiental, então, trabalhando ali percepção do território, problemas e propostas, trabalhando junto a atores da população que possam trazer subsídios e influenciar ali na proposição de ideias para a conservação. E a gente trabalhando no diagnóstico temático, como a gente chamou, que é um diagnóstico mais técnico. Então, a gente trabalhou junto do diagnóstico temático em 4 eixos básicos. Né? Primeira coisa, a gente fez uma análise do que a gente tem no território, quais são os atributos desse nosso território. Segunda parte, a gente fez um diagnóstico de quais seriam as nossas principais ameaças à conservação e recuperação das nossas áreas de interesse ambiental. Terceira parte, a gente trabalhou uma análise institucional para ver como que a gente estava construído, como que a nossa estrutura organizacional da instituição Prefeitura Municipal de Suzano estava constituída para entender quais que seriam os possíveis entraves ali para delinear, para colocar em prática o plano. E a gente fez um outro eixo buscando fazer uma conexão entre os planos aí e projetos de outras frentes que já vinham sendo construídas, que foram construídas e tudo mais. O que a gente identificou, então, para o prognóstico? A gente identificou 4 eixos principais de ação, ou seja, 4 eixos que a gente precisa trabalhar de uma forma mais assertiva. Primeiro, a gente identificou áreas prioritárias à conservação. Segundo, ações para promover corredores ecológicos para a interligação dessas áreas prioritárias à conservação e pensando também de uma forma regional, não só no município, mas na situação ali da região do Alto Tietê e tudo mais. Um eixo importante também foi o da educação ambiental, que ele foi construído e vem sendo construído de uma forma paralela a outros planos, outros projetos da Secretaria de Meio Ambiente, então é um guarda-chuva ali que capta diversas ações de educação ambiental de forma mais abrangente e estratégias integradoras. A ideia é o quê? A gente ter estratégias que a gente possa conjugar outros problemas, outras questões do município com o que a gente viu de questão ambiental. Áreas prioritárias da conservação. Então, a gente colocou um mapa aqui só para identificar melhor o que a gente está propondo para vocês conseguirem identificar no próprio mapa do município. Primeira coisa que a gente sugeriu, o Parque Natural Municipal Mirante do Sesc. Esse parque, ele fica onde? Ele fica na região mais ao norte do município, ao lado e incluindo uma parte da APA VRT, certo? A APA da Vargem do Rio Tietê. É uma demanda antiga, essa área que a gente chama de Mirante do Sesc. Eu vou falar um pouquinho mais específico depois, na próxima parte da apresentação. Além disso, para áreas onde a gente não tinha possibilidade de construir, de implementar unidades de conservação de interesse público e privado, ou seja, RPPNs, onde seria só o interesse privado a dar conta dessa proteção
proteção de áreas de qualidade ambiental, a gente sugeriu, então, fomentar a criação de RPPNs, certo? Além disso, não só RPPNs, porque a gente sabe que a RPPN tem todo um trâmite, é burocrático e gera diversas implicações. Fomentar a sustentabilidade ambiental dos fragmentos ambientais, ou seja, como que a gente vai conseguir congregar retorno financeiro e proteção dos fragmentos. Outra proposta, incentivo à conversão de eucaliptais abandonados. Não sei se todos conhecem aqui a região, mas aqui é uma região conhecida por ter tido um intensivo plantio de eucaliptos voltados à produção tanto de lenha como produção papeleira, né? A gente tem aqui a Companhia Suzano, a Companhia Rio Verde, que fazem o uso bem intensivo desse tipo de matéria-prima. E em áreas onde a gente tem uma grande declividade, hoje em dia não é mais viável fazer essa extração, não é mais viável fazer o manejo desses eucaliptais. Então, tem diversas áreas aí que a gente identificou com eucaliptais abandonados, certo? Que simplesmente estão sendo deixados, largados lá, e a vegetação está começando a se regenerar. A gente já tem uma vegetação pioneira surgindo ali embaixo, um subbosque, surgindo por baixo desses eucaliptais. Então, a ideia é que a gente conseguisse trabalhar também convertendo esses eucaliptais, utilizar estratégias que a gente possa promover uma aceleração dessa conversão. Aí, outra ideia que a gente teve, uma outra proposta nossa, é a criação de um monumento natural estadual, certo? Por que monumento natural estadual? A gente está falando dessa área aqui, a região mais sudoeste do município. Ali a gente tem um grande fragmento florestal que ele transpassa os limites do município. Ele chega até a região de Ribeirão Pires. E lá a gente tem um elemento, né, um monumento natural, que é a Pedra do Elefante. Então tem uma pedra lá grande, que o pessoal inclusive usa para fazer rapel, tal. E de lá a gente tem uma vista muito bacana, panorâmica ali da região sul de Suzano. Então lá é um ponto interessante, tem atributos para a gente trabalhar. E por que o monumento natural estadual? O monumento natural estadual ele pode ser um mix ali de posse pública e privada. Então a gente não precisaria despender um grande valor para transformar toda essa área em uma unidade de conservação e proteção integral. Além disso, a gente tem, em parte dessa região, uma área que é da Coab São Paulo, certo? Essa área da Coab São Paulo, inclusive, está em trâmites ali para doação para a Prefeitura de Suzano, e a ideia é que a gente utilizasse ela como uma base ali para promover ações voltadas à unidade de conservação do monumento. Ok? Outra proposta nossa, a criação de uma área de relevante interesse ecológico, que também pode misturar posse pública e privada, nas nascentes do Balainho. A gente tem aqui em Suzano, bem na parte mais ao sul, junto com a conexão com Santo André, Serra do Mar, a nascente do nosso rio 100% suzanense. Ele nasce nas encostas aqui, que dividem Suzano com Santo André, e vai dar lá na represa. Então, toda essa área é uma área 100% suzanense de produção de água. Então, a ideia é que a gente pudesse também promover nesse Cone Sul aqui essa unidade de conservação. E é interessante também ser posse pública e privada, porque a gente tem uma fazenda aqui, uma antiga fazenda da Companhia Suzano, que produzia eucalipto para produção papeleira e que está abandonada, da mesma forma que eu comentei dos eucaliptais ao redor do município. Tem uma área grande ali, que chama Fazenda Campo Grande. Ela vai se estender até a região de Campo Grande, ali em Paranapiacaba. Tá? Além disso, a gente sugeriu também a criação de um parque natural chamado Miraporanga. Ele fica não nessa área onde a gente comentou sobre o Morro do Elefante, ele é um pouco mais direcionado aqui. A gente tem uma divisa aqui, que é o linhão de transmissão, para cima
é uma área grande ali, que se chama Miraporanga. Ela já foi explorada antigamente, de forma sustentável, tinha viveiro, etc. e tal, e foi abandonada pela família. Então, a ideia é que a gente conseguisse transformar, retomar essa tradição, essa ideia de proteção do local. Lá existem também grandes atributos naturais, atributos naturais relevantes. Outros dois pontos que a gente comentou é um parque urbano na região do Jardim Revista. A gente tem uma área aqui no Jardim Revista que fica na região mais ao norte do município, que a gente não tem nenhuma estrutura de lazer. Quem quer ter uma estrutura de lazer de dimensões relevantes ali, vai para o Max Pfeffer, que fica do outro lado do rio e do outro lado da linha de trem. Então, era uma outra ideia nossa, criar um parque urbano lá, uma área que é a última área livre que a gente tem dessa região, Jardim Revista, Alterópolis, etc. e tal, de grandes dimensões, e que poderia congregar ali um uso urbano e prover alguma amenidade ambiental. E, por fim, mais ou menos importante, a ideia de construir um sistema agroflorestal junto ao Hospital das Clínicas. A gente tem uma unidade do Hospital das Clínicas de Suzano, próximo ali à região da Companhia Suzano, e lá eles têm uma área relevante ali que está em regeneração também. Então, a ideia é que a gente utilizasse essa área e fizesse um sistema comunitário. Então, o pessoal da região ali, dos bairros próximos, ajudassem na manutenção e, em troca, eles retirassem os produtos desse local. Bom, e agora, só passando por cima, que não é muito o intuito da apresentação, a gente também pensou em algumas propostas, né? Proteção, recuperação de corredores ecológicos, fomentar a recuperação de APP de cursos e corpos d'água, viabilização de sistemas agroflorestais em linhas de transmissão de energia e o monitoramento das passagens de fauna do Rodoanel Mário Covas, nas imediações, para a gente estar tendo um controle melhor ali, se está funcionando, não está funcionando, o que está acontecendo nas imediações. Só, rapidamente, só para constar, aqui no município de Suzano, a gente está na bacia do Alto Tietê. Então, a nossa formação geomorfológica é muito simples. A gente tem rios que cortam transversalmente aqui, longitudinalmente, o município, que vão dar no Tietê, certo? Então, a ideia é que essas áreas principais fossem recuperadas, a gente tivesse a APP delas recuperadas, para que elas funcionassem também como corredores ecológicos. E a gente tem algumas estruturas que cortam o nosso município, então tem linha de transmissão, sistema dutoviário, etc., que cortam o município e que poderiam ser utilizadas também, como, por exemplo, um sistema agroflorestal. Embaixo dela, a gente mantém uma altura adequada da vegetação e, ao mesmo tempo, a gente consegue promover um mínimo de amenidade na conexão entre fragmentos. Ok. Por fim, outras estratégias integradoras. Plano de arborização urbana, plano de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, uma criação do Código Ambiental de Suzano, ampliação do nosso viveiro municipal para ele se transformar em um viveiro não só de espera, mas um viveiro de produção, reestruturação do sistema de gestão ambiental municipal, fomento a estudos científicos ambientais, promoção de práticas de ecoturismo e a criação de um cadastro territorial na zona rural. Grande parte dos núcleos de pressão que a gente tem é porque a gente não sabe de quem é a terra. Então, isso acaba fragilizando o controle ambiental. Ok. Só vou agora falar um pouquinho da nossa proposta, do nosso plano, do nosso Parque Natural Municipal, que está encaminhando. É o que a gente tem encaminhado, é isso. Não, a outra apresentação. Ok, então a gente fez um estudo técnico aí para a criação da unidade de conservação Mirante do Sesc, ok? Opa. Então a gente vai falar um pouquinho onde estão os limites da unidade de conservação, a caracterização, o que a gente tem de legislação, o que a gente já tem de projeto e como que a gente define uma categoria. Ok, pode passar. A nossa unidade de conservação, proposta que está em andamento maior, ela contempla, se vocês verem essa camada aqui, essa máscara verde, essa máscara azul,
ela contempla já uma área da APA-VRT, da área de proteção ambiental da Várzea do Tietê. E ela adiciona uma outra área, que é uma área de morraria, que a gente tem na interface com a APA, certo? A ideia era o quê, então? A gente aproveitar que já existe uma pressão popular para a criação de uma unidade de conservação, um parque, ou uma utilização melhor dessa área aqui, por parte da população que mora ali ao redor, com a proposta que foi feita ali de doação dessa parte da área onde é uma zona de cinturão meândrico da APA-VRT, que é basicamente uma área que a gente não pode fazer quase nada, certo? É voltado mais à proteção e a função primordial ali da várzea, que é reter a água em períodos de cheia, né? Abater as nossas curvas de cheia. Pode passar para o próximo. Então, basicamente, a gente tem esse loteamento não implantado ali, se vocês verem esses quadradinhos laranjas, são loteamento não implantado, e que esses lotes, essas quadras, serão doados para o município. O restante, que está em vermelhinho, já é de posse do município. A ideia era a gente fazer a junção dessas áreas e construir a nossa unidade de conservação. Ali a gente tem basicamente, então, na região da várzea, uma vegetação de várzea mesmo, bem degradada até, a gente tem um sério problema ali de controle de animais na área, que vão pastar, etc. e tal. E na região aqui do nosso morro, a gente tem uma área vegetada e uma área ali de campo, capoeira, que vem sendo degradada ao longo dos tempos também. Segundo informações ali, muitos anos atrás, isso tudo, todo esse morro ele era ocupado por uma mata densa e foi ao longo do tempo sendo degradado. Ok. Então, nessa área, a gente tem um sistema, um antigo sistema de abastecimento de água, certo? É um sistema que funcionou para abastecimento de água dos bairros ali próximos, e foi o primeiro sistema de abastecimento público de Suzano, certo? Ali a gente tem uma caixa d'água, que é essa parte aqui, aqui é a caixa d'água, essa caixa d'água inferior, a caixa d'água superior, e uma estrutura em forma de pirâmide. Então, lá a gente conhece como pirâmide do Sesc, certo? E a ideia é o que? A gente utilizar isso daí como um chamariz, como também um monumento ali a ser visitado. A gente tem uma mata ainda em estágio inicial de regeneração, por conta também de diversas ações antrópicas que vêm sendo tomadas por lá, etc. e tal, e o seu isolamento ali de outros fragmentos. E a gente tem a ocorrência nas suas bordas de um grande descarte ali de resíduos, dinâmicas de descarte de resíduos. Isso é comum ali ao longo, né, da região metropolitana, e aqui nessa área não é diferente. Essa daqui, então, ao lado esquerdo é a vista da várzea a partir do topo do morro, certo? E aí a gente consegue ver ali em um momento que ela estava cheia, né? Então a gente tem um componente ali paisagístico também e de amenidade que a gente pode trabalhar. A gente tem nessa região 4 nascentes ali que ainda se preservam. Dá para ver aqui os grotões de onde surgem as nascentes, e nessas áreas a vegetação, ainda bem, não foi ainda degradada. Okay? Muito bom. Então, da geomorfologia lá, a gente tem a planície da várzea e a gente tem uns morrotes ali, onde fica a região mais elevada. A gente também tem ali a ocorrência de grandes depósitos aluviais na várzea, como é o esperado, e argilas, areias, cascalhos nos morrotes, né, por conta dos processos geológicos impressos. Ok. De hidrografia, como eu comentei, a gente tem 4 cursos d'água que correm para o rio Tietê, dentro da área da morraria, e na várzea a gente tem alguns canais ali de drenagem antigos, que foram utilizados para escoar água, etc. e tal. Por fim, a renda familiar que a gente tem ali nas imediações, próximos à região mais alta, que é a região que a gente chama lá do Sesc, a gente vai ter uma renda um pouco mais alta. Já na Baixada, a renda é bem baixa, comparativamente. Ok, então a gente adotou ali algumas
legislações como base, né? Política Nacional de Meio Ambiente, Lei de Crimes Ambientais, SNUC, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica, Política Estadual de Meio Ambiente, a Lei da APA e etc. e tal, para concluir. Para concluir pela implementação do PAI. E existem alguns projetos ali existentes. A gente tem um projeto que está enfim, do Parque das Várzeas do Tietê, né? Que está parado, né? Não anda, mas ok. A gente tem uma previsão de utilização dessa área. Então, não seria um grande conflito a gente construir a nossa unidade de conservação municipal, visto que já é uma APA, já tem projetos em cima, nada melhor que o município para falar o que você quer usar, como você quer usar essa área, certo? Pode passar. Então, a ideia lá, considerando que a gente teve de informação lá, foi a construção de um parque natural municipal. A ideia era essa, congregar a preservação, restauração e o uso, né, a recreação, o uso indireto do local. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tinha para essa área, que é o que está mais avançado aí em questões de áreas protegidas para o município. É isso.